Antes de entrar na palavra, deixa eu lhe dizer um pouco quem eu fui. Eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade de São João de Meriti, Baixada Fluminense, onde se mata um hoje e guarda dois para amanhã. Nasci num lar espírita. Eu tenho 1,83 m de altura, peso 108 quilos. Se assustou por quê? Era para se assustar se você visse os meus irmãos. Eu sou o menor da casa de papai. Todos eles cresceram, são maiores do que eu. O meu filho de 11 anos é quase da minha altura. Nós puxamos a descendência de meu avô, que tinha 2,10 metros de altura. E o meu pai tem 1,65 m. Que contraste, né? Foi o único também da sua casa que foi o menor. E eu tive o privilégio de ser o menor da minha casa, mas numa altura ainda boa. Eu nasci no lar estruturadamente, financeiramente bem. Papai deu estudo a todos os filhos. Me formei em consultor de segurança. Entrei na academia militar muito cedo, aos 14 anos de idade. E até ser crente, eu concretizei alguns sonhos. Quais? Eu sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Eu fui atirador de elite do Exército Brasileiro. Eu fiz curso na SWAT nos Estados Unidos. Eu fui segurança do Papa João Paulo II. Eu fui segurança do ministro do Exército em Brasília. Deus me deu este privilégio de estudar. Fiz o curso médio em teologia, fiz o básico depois de crente, e agora estou fazendo o meu terceiro curso. E eu me pergunto, para quê? Para quê? Amanhã talvez eu lhe conte o meu testemunho, mas hoje eu quero entrar aqui no assunto muito sério. Eu só conhecia Jesus depois que eu sofri um acidente. E este acidente me levou a viver numa cadeira de roda 2 anos. E eu fui condenado pela medicina a nunca mais andar. E eu aceitei Jesus num leito de hospital. Deus fez uma promessa à minha esposa, a mulher mais bonita do mundo. Para mim, se contente com a sua. E através desta promessa, eu estou de pé. E tenho andado já há quase 12 anos todo o Brasil, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho é a seriedade, querido. Eu aprendi a respeitar crente. Vou lhe dizer por quê. Eu lhe disse no começo que eu me preparei para o mundo. Faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu, atirador de elite, fui segurança do Papa João Paulo II, segurança do ministro do Exército. Eu me considerado o maior homem da face da terra, bom em tudo que eu fazia. Foi injetado nas minhas veias que crente era a escória da sociedade, que eu não deveria nem passar em frente a uma igreja evangélica, ou tampouco ter contato com o crente. E no quartel, quando instrutor de educação física, eu sabia que tinha uns irmãozinhos recruta novo. Eu fazia, você vai comer o pão que o diabo amassou. E Deus só de olho em mim. Aleluia. Até que um dia, para Natal transferido, e conheci a irmã Dalvanira, minha esposa. Tive um aluno de academia chamado Flávio Luiz de Barros Lima, que foi meu amigo, meu braço direito. Nos tornamos íntimos.
E um dia, saindo com ele, a minha noiva e ele, a namorada dele, nós partimos para uma festa mundana. E no mesmo caminho ele se lembrou que havia se encontrado com um sargento da aeronáutica chamado Deusdete, que era pastor da Igreja de Cristo de Parnamirim. E havia um culto alusivo ao Dia dos Namorados. E Flávio, dentro do carro, disse: Robson, eu sei que você não gosta de crente, mas me permita assistir o culto nesta noite. Eu não sei porquê. E com muita relutância eu fui. Parei o carro do outro lado da rua. Entrou Flávio, a namorada dele, e a minha noiva olhou e falou: eu posso? Eu falei: vá, cuidado, vigie. E fiquei lá do lado de fora. Sempre cuidei do meu corpo, sempre fui grandão. E eu lá de pé. E aquele pastor começou a pregar desse tamaninho. E lá de dentro ele começou a me afrontar: você, negão, e se julga o grande, bom de briga, bom de tudo, de tiro. O meu Deus é maior do que você. E lá fora eu olhava para um lado e para o outro, falei: vou só ter eu aqui de negão. E foi me dando uma ira. E eu falei: quando esse pastor sair, eu pego ele. E para completar a minha ira, na hora do apelo, o meu melhor amigo corre lá para frente. Flávio aceitou a Jesus aos prantos. Minha noiva sai do culto, chega lá no carro e diz: filho, deixa eu aceitar Jesus. E eu disse para ela: pode ir, mas o noivado termina aqui e agora. E ela, muito prudente, ficou do meu lado, segurou minha mão e chorava. Terminou o culto, Flávio veio lá de dentro chorando. Olhou para mim, quis me abraçar, eu empurrei ele. Falei: escute aqui, pode tratar de ir a pé para casa, porque crente não anda no meu carro. Ele olhou para mim e disse: não tem problema, eu perco o amigo, mas eu não deixo Jesus por tua causa. Aleluia. Diga para o teu irmão: é sério. Fizeram eu entrar no carro à força, porque eu queria pegar o pastor. Nunca levei desaforo para casa, nunca apanhei de ninguém, porque eu fui criado na academia militar para ser bom, para dar a minha vida pelos outros. E o meu avô, que era major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com 2,10 metros de altura, dizia: se apanhar lá fora, chegar aqui apanha de novo. Preciso pegar esse pastor. Minha noiva me dobrou e botou dentro do carro e eu fui embora. Flávio foi a pé para casa. Casei. Flávio passava por mim nas ruas e dizia: Robson! E eu virava a cara. Ele gritava e eu gritava para ele: eu não falo com crente. E ele dizia: não tem problema, eu estou orando por você. E eu dizia: tempo perdido. Casei. 1 ano e pouco de casamento. Tive que viajar a Brasília. E deixei o carro em casa com a irmã da Alvanira. Saí pelas ruas a pé, uma noite chuvosa. E de longe, na parada de ônibus, eu avistei uma irmã e a sua filhinha Ana Luísa, de 7 anos de idade. E quando eu cheguei debaixo daquela marquise e coloquei a bolsa ainda todo molhado, aquela menininha agasalhadazinha se levantou, olhou para sua mãe e disse: mamãe, o homem acabou de chegar. E eu olhei, ele: não estou entendendo. Mas me veio um sentimento no coração: este negócio é de crente. Aquela menina, 7 anos, pastor, veio andando até mim e falou: bom dia, moço. Falei: bom dia. Moço, você não me conhece. Eu sou uma criança, nem me conheço. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu falei: não, o meu Deus tem um recado para você. Olhei para ela e falei: olha, não venha com história de crente para mim. Bem que dizem que crente não tem o que fazer, é um bando de desocupado. E a irmã Maria se levantou e foi até mim e falou: moço, tenha calma. Meu esposo é militar que nem você, está de serviço hoje. E esta menina que você está vendo acordou de 2 horas da manhã,
foi ao meu quarto e disse: mamãe, te levanta, porque eu preciso ir na parada de ônibus dos Broncos, porque vai chegar um homem lá que se julga grande e poderoso, e Deus tem uma palavra para ele. Aleluia! Você pode levantar a tua mão, meu filho, e abrir a tua boca aí e mandar glória, 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 glória para ele. Aleluia! Aleluia! Naquele dia aquela menininha olhou para mim e falou: olha, o meu Deus manda te dizer que vai lhe quebrar. E me veio um sentimento: homem nenhum nunca me quebrou, imagine o teu Deus. Que é dele, que ninguém o vê. E ela olhou para mim e falou: vamos ver. Viajei, passei 8 dias, cheguei. Mandalvanira preparou aquela janta e eu sentei à mesa. Comecei a conversar com ela e contei para ela: filha, naquele dia que eu saí daqui eu me encontrei com uma crente. E ela se interessou pelo assunto imediatamente e sentou e falou: o que foi que ela disse? Eu olhei para ela e falei: que interesse é esse? E ela disse: nada, filho, diga só o que ela disse. Não, ela chegou lá com a lorota que o Deus dela vai me quebrar. E a minha esposa se levantou, passou a mão na minha cabeça e falou: filho, tenha cuidado. E eu me levantei, tirei a mão dela e falei: o que é isso? E ela falou: eu ouvi dizer que o Deus dos crentes vela para cumprir com a sua palavra. Tenha cuidado. Eu preciso lhe entregar esta mensagem desta noite. 6 meses se passaram, nada. Marcaram uma viagem para mim, de segurança do general em Brasília. Eu vim ser segurança do general do estado de Natal. E ele foi a Brasília aquele dia. Estava marcado para ir aquele dia. E eu saí de casa novamente às 4 horas da manhã. E como eu ia viajar, eu sempre deixava o carro. Quando eu viajava, ia de ônibus até o quartel. Do quartel pegava o general, pegávamos um avião e íamos embora. Saí de casa aquele dia. E quando eu vou chegando na mesma parada, eu paro e olho e diz: não acredito. Lá estava a irmã Maria e Ana Luísa, 7 aninhos. Parei e veio um sentimento: eu vou chegar lá e ela vai dizer que o Deus dela tem um recado para mim. Quer ver? Parei um pouco, analisei as saídas estratégicas. Não achei. Tem que ir para lá. Passei a bolsa para a mão esquerda e fechei a direita. E fui andando e pensando: se ela se levantar hoje, eu dou um cascudo nela. E o diabo aproveitou a brecha e começou: bata nela. E fui chegando. Entrei debaixo da marquise. Botei a bolsa, nem olhei lá para o lado direito. Quando eu botei a bolsa, olhei de rabo de olho. Ana Luísa se levantou, olhou para a mãe dela e falou: mamãe, o homem chegou. Virei definitivamente para ela com a mão fechada. E quando eu virei, ela veio andando, segurou na minha farda e me abaixou. Pegou a pontinha do dedo dela e fez assim no meu nariz. E eu lá olhando sem entender nada. Sabe por que ela fez isso? Ela andava com a arca. Ela passou alguns minutos fazendo assim no meu nariz. E eu lá desse tamanho curvado, com a mão fechada, e comecei a pensar: ninguém nunca fez isso comigo. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando frouxo? Ela parou, segurou com as 2 mãozinhas, e com a face dela bem pregada na minha, falou assim: está pensando que eu sou o quê? Responda, rapaz! E eu parado: nada não. Você está pensando que eu sou peteca do diabo? Para que tu venha lá de baixo e venha dizendo no teu pensamento: se ela se levantar eu vou bater nela. Bata se tu é homem! Ela me soltou e me empurrou e dizia: vai bater. E eu olhei e falei: se eu bater, o que acontece? E naquele dia ela disse: o meu Deus não apenas te quebra,
ele te mata. Porque eu não sou peteca do diabo, não, moço. Eu sou cidadão do céu, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Me respeite. Que calminho, pastor. Aí ele olhou para mim e falou: olha, eu tenho um recado do meu Deus para você. Hoje, ele manda dizer que é hoje, não passa de hoje. Ele vai lhe quebrar. E eu olhei para ele e falei: quebra nada. Torna a lhe perguntar, menina, cadê ele? Aonde ele está que ninguém nunca ouviu? O ônibus parou, peguei a bolsa e dei as costas e ela gritou: ei! E eu olhei, ela falou: a paz do Senhor. E eu falei: nunca. E ela disse: vamos ver. Eita, diga para o teu irmão: não perca a tua intimidade com Deus. Oh, aleluia. Deus vai te abençoar, filho. E me permita lhe dizer que até os teus familiares irão ficar confundidos com tão grande bênção que Deus vai lhe dar. Te prepare. Já foste humilhada demais. Chegou o dia de Deus te abençoar. Assim diz o Senhor. Naquele dia, cheguei ao quartel e logo na portaria, o soldado me informou: senhor, a viagem foi cancelada. Tudo bem. 6h30, fui pegar o general em sua casa, trouxe para o quartel. Começou o expediente, 7 horas. Dia normal. 9h30, sobe o comandante da polícia do exército e pede permissão para falar com o general. Estava havendo uma apresentação de obstáculos com alvo no 16º Batalhão de Infantaria. E o rapaz que fazia Cabo Torres havia se machucado. E para não decepcionar o público que estava lá, ele disse: general, só existem 2 pessoas no Rio Grande do Norte que fazem isso: o Torres e o Viana. Libera ele. O general me chamou: você quer ir? Vou. Me preparei, peguei meu armamento, comecei a pista. Cada obstáculo que eu pulava, cada alvo que eu acertava, que as pessoas batiam palma, eu dizia no meu ego: eu sou bom, eu sou grande, porque eu estudei para isso. Penúltimo obstáculo, um obstáculo chamado bandeira, que vai de 8 a 8,5 metros a 9 de altura. Você sobe, desce pelo outro lado, e os 2 últimos degraus você pula, rola e segue em frente. E desde os 14 anos na academia militar, eu sempre subia, pulava lá de cima, caía, rolava e continuava. Nunca deu errado. Naquele dia, parti para ela. Quando eu subi, que eu passei a perna para pular, eu vi uma mão aparecer. E esta mão me tocou. E eu acordei de 4h30 da tarde no hospital do exército. Papai, mamãe, minha esposa, general, comandante da polícia, diretor do hospital e alguns médicos. Quando eu acordei, fizeram uma bateria de exames. Mamãe chorava, papai dizia: tenha calma. E eu lá deitado na cama sem entender nada do que estava acontecendo. Minha esposa veio e segurou na minha mão. O médico olhou para o general e falou: posso falar a verdade para ele? O general: pode, não tem mais jeito. Ele falou: Robson, você lembra do que você estava fazendo? Eu falei: lembro. Estava na pista de obstáculo. Eu lembro que eu subi a bandeira e passei a perna, e parece-me que eu vi uma mão. E o médico falou: eu não sei se você viu uma mão ou deixou de ver. Eu sei que você caiu de costa no chão e quebrou a sua coluna em 3 partes. Você nunca mais vai andar, rapaz. Pela primeira vez na vida eu chorei. Chorei, chorei, chorei. Minha esposa chegou e falou: foi, o que foi? Por que você está chorando? E eu disse para ela: filha, eu me encontrei com aquela crentezinha. Ela disse que hoje, não passava de hoje, o Deus dela ia me quebrar. Filha,
Não é que o homem me quebrou. E eu pensei que ela ia me consolar. Ela se afastou, se ajoelhou e levou a mão para o céu e disse: glória a Deus. Não entendi nada. Deixa eu encurtar aqui. Foram 2 anos de cadeira de roda. 2 anos sendo ajudado pelos outros, com traumas que invadiu minha ser, dizendo: eu nasci normal, estudei nas melhores escolas, me formei, e esse cara chega aí agora e me quebra. Que Deus é esse que é amor? Será que não podia ter vindo de outra forma? E um dia minha esposa não foi me visitar, e eu murmurei mais uma vez: pronto, até a mulher que eu amo me abandonou. Segunda-feira ela entrou na enfermaria com um casal de crente, diácono Queiroz e a irmã Francineuda, sua esposa. E quando ela entrou, eu olhei de rápido de olho, perdi todos os movimentos, e eu falei: não acredito. Quer ver? Ela vai dizer que é crente. E ela chegou para mim e falou: filho, eu ontem aceitei a Jesus. E eu arregalei os olhos, eu falei: eu ontem não vim lhe visitar. E eu fui para um congresso de jovens, a UMADEP, do campo de Parnamirim, onde tínhamos o pastor Raimundo João de Santana. E uma tarde de avivamento, quando foi dada a mensagem, eu corri para frente. E quando eu cheguei lá, o pastor Raimundo se levantou e falou: mulher, não te preocupa com teu esposo que está naquele leito de hospital. Deus vai dar uma coluna nova a ele e vai levantar e dar o ministério nas mãos dele. E quando ela disse aquilo, eu levantei e falei: eu quero aceitar ele. Não nasci burro. Eu quero. Eu pensei que ele ia me levantar no outro dia. Foi nada. Pensaram comigo, passaram o dia. Eu tinha livre acesso no hospital, entrada e saída. Naquele dia o irmão Canidade de embora frisou várias vezes: olha a Deus, converse com ele, que ele vai ter intimidade contigo. Leia a Bíblia, rapaz, porque lá está a fonte da tua vida. Lá está o manual para fugir do pecado. Lá está a essência de tudo quanto você vai precisar daqui para diante. E foi embora. 6 horas da noite eu fiz a minha primeira oração como novo decidido. E eu falei: Deus, deu para saber que tu tem palavra. Primeira coisa que eu aprendi: tu fala e cumpre. Olha, Deus, o irmão falou aí que eu tenho que te conhecer, e para te conhecer eu tenho que ler a palavra. Deus, eu estou aqui tetraplégico, eu não mexo nada, e nem Bíblia eu tenho. Falei: Deus, se tu me amas mesmo, deixa de fazer 2 pedidos apenas. Me dá uma Bíblia ainda hoje, e envia alguém para ler essa Bíblia para mim quando eu estiver aqui internado. Amém. 8 horas da noite, o enfermeiro bate na porta do meu quarto: com licença, senhor. Ele entra, pacote na mão dele. Ele disse: olha, permita a pergunta, o senhor agora é crente? E eu falei: sou. Ninguém acreditava que Robson dos Santos Viana ia se converter um dia. Eu sou crente. Eu fiquei um pouco confuso, porque parou uma irmã aí num carro aí à frente agora, e foi à recepção e falou: deixa isso aqui no quarto número 7 e entrega ao irmão Robson Viana. E eu falei: irmão Robson Viana, crente? É ruim. E eu falei: deixa de conversa, abre o pacote. E ele abriu, e ele falou: é uma Bíblia. E eu chorei pela segunda vez. Falei: está parecendo que ele me ama. 10 horas da noite, apaga-se as luzes. Ele colocou a Bíblia dentro da escrivaninha, do lado da minha cama. 11h45 da noite, abre-se a porta do meu quarto. Com licença. Olha, o hospital está lotado, e chegou um soldado aí chamado Felipe. Ele levou um tiro no abdômen, não tem onde ele ficar. Tem uma cama aí no seu quarto, deixa a gente colocar ele aí, e amanhã o diretor vai saber onde a gente coloca ele. E eu falei: tudo bem. Colocaram o Felipe lá, apagaram as luzes, e eu fiquei olhando para o relógio fosforescente da parede. 5 para meia-noite, Felipe começou a gemer, e eu olhei de rápido de olho. Ele começou a se levantar, chegou do meu lado, olhou dentro dos meus olhos, abriu a escrivaninha, pegou a Bíblia, segurou na minha mão
e falou: a paz do Senhor. E eu arregalei os olhos e falou: olha, Deus concedeu que eu levasse um tiro para vir ler a Bíblia para você, como você pediu. E por 6 meses, Felipe leu a Bíblia para mim dentro daquele hospital. O médico olhava e dizia: como é que pode um tiro sem risco de vida? Esse menino não fica bom. E Felipe olhava para mim e dizia: só nós dois entendemos. E eu dizia: agora, como crente pentecostal, é verdade. Podia dizer que Jonas engoliu a baleia, que eu estava dizendo é verdade. Estava crendo agora em tudo. Olhe para mim, vou lhe dizer como eu fiquei de pé. Meu estado piorou. Eu fui transferido para o 7º HGU em Recife, hospital do Exército. E eu falei: vou de avião, porque eu sou autoridade. O ego ainda falava. E eu vim de ambulância. E quando a ambulância saiu de Natal e passou em Parnamirim, parou na minha casa, estava lá um jovem no portão da minha casa, chamado Samuel, 14 anos de idade. E ele pulou dentro da ambulância quando a porta menos abriu, e segurou na minha mão e falou: homem, Deus manda te dizer que dentro de 45 dias tu vai pular naquele hospital. E eu crente agora todo, eu creio. Cheguei em Recife às 3:30 da tarde, 15 para as 5, me entra um jovem na enfermaria, 72 leitos, era impossível me identificar. Mas Ismael, jovem, gravata, Bíblia no braço, foi direto à minha cama, leito de número 7, número da perfeição. Chegou lá direto, falou: olha, tu não me conhece, nem eu lhe conheço. Meu nome é Ismael. Eu venho agora do círculo de oração de Abreu e Lima. E Deus manda te dizer que dentro de 45 dias você vai pular aqui, como ele lhe falou na saída de Natal. E tem uma coisa: eu vou pular com você. E eu falei: eu creio. O alto comando do exército contratou um neurocirurgião que morava nos Estados Unidos, chamado Dr. Luiz Carlos Braille, o maior neurocirurgião da época. Ele veio ao Rio dar um simpósio de neurocirurgia, e eu tive o privilégio de ser examinado por aquele homem. E quando ele me examinou, ele falou: não tem jeito, ninguém lhe faz andar. O que eu posso tentar através de uma cirurgia é voltar o movimento dos seus braços, mas andar, nunca. E eu olhei para ele e dei um sorriso. Ele falou: te dou notícia, se você rir. Eu falei: doutor, eu sou crente. E ele olhou para mim e falou: e eu não gosto de crente. E eu disse: eu também não, mas agora sou um. E tem mais, eu tenho promessa dele. E olha que eu aprendi que ele cumpre com a sua promessa. E ele, vão me cortar o assunto, me examinou, marcou o dia da cirurgia e foi embora. No dia da cirurgia eu volto. Ismael sumiu, nunca mais foi me visitar. Me visitou os primeiros dias, depois sumiu. Naquele dia eu chamei o enfermeiro e falei: procura aí um calendário para mim, vê lá no fichário o dia que eu cheguei aqui. E ele contou: segunda-feira, o dia da cirurgia, fazem 45 dias. E eu na cama falei: ô glória, segunda-feira o cão vai dar por terra e eu vou pular aqui dentro. Olhe para mim. Entrou a sexta, o sábado e o domingo, entrei em desespero. Meia-noite, já passando para a segunda, completando 45 dias, eu falei: Deus, é hoje. Como é que tu vai fazer? Deus, eu estou aperreado. Deus, como é que vai ser? E comecei de meia-noite às 3 da manhã, só falando assim: glória, aleluia, Deus é fiel. 71 homens na enfermaria, comigo 72. E eles diziam: cala a boca, irmão, deixa a gente dormir. Eu dizia: ô glória! Pentecostal, meu filho.
3 horas. Deixa eu lhe contar para quem crê, viu? Eu olhando para o teto da enfermaria, comecei a ver as telhas se afastarem para o lado esquerdo, as telhas se afastarem para o lado direito. Criou um buraco e eu vi o céu. Fechei os olhos e falei: Deus, eu estou doido. Até o céu eu já estou vendo. Abri os olhos e comecei a ver uma luz, uma luzinha vindo. E aquela bolinha entrou pelo buraco do telhado. Ficou a 1 metro da minha cama e cresceu. E de dentro daquela bola saiu uma voz que dizia assim: meu filho, eu cheguei para te socorrer. Te prepare, filho, para o milagre que vai acontecer na tua casa. E naquele dia, pastor, Deus começou a conversar comigo. Em meio à conversa, eu não posso dizer tudo porque é segredo meu com ele. Mas ele falou assim: olha, foi a única maneira que eu encontrei de te salvar, foi quebrando a tua coluna. E foi a única maneira que eu encontrei de salvar o médico que veio lhe operar. Ele diz que é bom, que nem você dizia. Ele diz que é o melhor, que nem você dizia. Mas eu vou provar para ele que nem para a sala de cirurgia você vai. E eu lá, olhando na bola, de vez em quando eu dizia: ô glória! Deus me disse: olha, filho, amanhã médico nenhum entra na enfermaria para buscar o doente para ir para a sala de cirurgia. Não é assim? Mas ele vai entrar aqui na enfermaria com a junta médica dele e vai brincar com você. Mas eu vou criar uma situação que esta brincadeira ele vai criar-se em desprezo e ele vai ficar com raiva de você. E quando ele ficar com raiva, ele vai olhar para ti 3 vezes e vai dizer: se tu é crente e se o teu Deus existe e é grande, pula daí que eu quero ver. Nesta hora, filho meu, aguardo o que eu vou fazer. Eita! Amanheceu o dia. 6 horas da manhã o enfermeiro chegou me preparar. Soro a noite todinha. Tirou o soro. Olhou: o senhor está pronto? E eu não dizia nada. Só ô glória. Deus é fiel. E os companheiros começaram a acordar e disseram: olha, o crente endoidou. Não é que ele caningou alguém a noite todinha com esse glória a Deus e aleluia e com esse Deus fiel? Tem que operar a cabeça dele. Ele endoidou. E a bola lá. 6h30. Quem entra na enfermaria? Dr. Luiz Carlos Braille. Mais 5 outros médicos. Arrodeiam a minha cama. Como é que tá, irmão? Pronto para ir para a faca. E eu dei um sorriso e disse: aleluia. Deus é fiel, doutor. Um dos médicos falou: não entendo. Não é mexendo com a sua pessoa, senhor, mas todo crente é doido, né? Vai para a faca, ele está dando glória a ele. 6:55. Ele olhou para mim e falou: tá bom, vamos para a sala de cirurgia. E quando o enfermeiro pegou na cama, que era um carrinho, eu me lembrei de Ismael. Falei: Deus, Ismael falou que ia pular comigo. Cadê ele?
Quando eu disse isso, a enfermaria tinha 2 portas enormes. E da porta principal me aparece Ismael, de paletó, gravata e bíblia debaixo do braço. E ele fazia assim: vou fazer, me permita, pastor, sair da ética agora. Ismael estava assim lá na porta. Eu cheguei, Deus me disse que era hoje, e nós vamos pular junto. Te prepare aí. O médico olhou para a porta. Foi a situação que Deus criou. Olhou para ele e falou: que palhaçada é essa? Hospital militar, por onde esse menino passou? Não é horário de visita, pega ele, tira ele daqui. O enfermeiro soltou a cama, deu um passo, deu 2, parou. Olhou para Ismael, balançou a cabeça para ele, olhou para mim na cama, olhou para o médico e falou: doutor, eu não fiquei doido. O senhor viu que eu ia, mas uma mão me parou aqui. Eu senti que era uma mão, doutor, porque ela envolveu o meu corpo. E uma voz disse assim no meu ouvido: não toque nele, senão eu te mato. Olha, doutor, eu não vou me meter com esse negócio de crente não. E ficou lá parado. O médico balançou a cabeça. Entrou um sargento pela outra porta, grande que nem eu. O que está vendo aqui? E o doutor simplesmente: tira aquele menino dali. O sargento é comigo. Deu um passo, deu 2, deu 3, parou do lado do enfermeiro. Olhou para Ismael, começou a chorar. Olhou para o enfermeiro do lado, olhou para mim, aí que chorava. Olhou para o doutor e falou: doutor, eu não vou me meter nesse negócio não. Olha, doutor, eu sou afastado do evangelho. E eu quero voltar logo agora. Porque eu estou sentindo algo que eu nunca mais sentia. A presença do meu Deus. Olha, doutor, vai acontecer alguma coisa aqui. O médico olhou e falou: você é um bando de doido. Meu negócio é com esse aleijadinho aqui. Olhe para mim, rapaz. Afasta aí. Os médicos se afastaram. Você é crente mesmo? Pentecostal agora, meu filho. Olhei para ele, tomei ar, falei: sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Com todo orgulho eu agora posso dizer. Ele olhou para mim: olha que eu olhei a tua ficha. Tu é cheio de currículo, tu é ruim. Tu é crente mesmo, rapaz? Eu sou lavadinho, remidinho pelo sangue do Cordeiro. Perguntou a 3ª vez, eu dei a mesma resposta. Afasta aí mais um pouquinho. Ele grandão: tu é crente, né? Eu sou. Teu Deus é grande? É. Tem palavra? Tem. Então pula daí. Se ele tem poder e palavra, para que ele disse isso? Aquela bolazinha de fogo diminuiu, retraiu um pouquinho para trás e caiu em cima de mim. Quando ele olhou para a cama, sabe onde eu estava? Lá na porta, grudado com Ismael, pulando e dando glória ao nome de Jesus. Ah, como eu pulei aquele dia! Foi embora a letra, foi embora diploma, foi embora curso, foi embora etiqueta, mas eu pulei. Ismael lá, o jovenzinho todo empolgado: olha, fica andando daqui para lá, de lá para cá pulando. Deixa o resto comigo, com Jesus aqui. Ismael subiu na minha cama, pegou a Bíblia, Números capítulo 22, versículo 23. Deus não é homem para que minta. E pregou aquele dia 5 minutos. E fez o apelo. Sabe qual foi a primeira pessoa a aceitar Jesus? O doutor.
Ele caiu aos pés da cama, tirou o anelão do dedo, jogou assim, falou: você não presta para nada, 37 anos de medicina, e esse Deus chega aqui, pula e o caba pula, eu quero aceitar ele, eu quero aceitar ele. Anda abaixo, me que andou me astemene. Não. 37 pessoas se converteram aquele dia. Parei de andar, de pular, já estava cansado. Ismael falou: Robson, agora chega aqui. Estenda a mão aqui, rapaz. Vamos orar. Deus vai batizar aqui dentro. Meu amigo até hoje. Pastor, começou a orar. Primeiro a ser batizado, doutor Luiz Carlos. Rolava no chão, pulava em cima das camas e falando línguas estranhas. Querido, não perca a tua intimidade com Deus. É por isso que eu aprendi que evangelho é coisa séria. Com 1 ano de crente, 1 ano só, comecei a dirigir congregações. Dizia o pastor, 1 ano e meio depois, eu pedi desligamento das Forças Armadas. Não quero mais ser militar, quero ser pregador. Quero dizer que Jesus é bom. Minha família, os 5 irmãos que eu tenho mais alto do que eu, todos empresários. 2, 3 carros na garagem, 2, 3 casas de praia, tudo na alta. E Deus me tirou tudo que eu tinha. Tirou casa, tirou os carros, me deixou liso, mas cheio da sua graça. Tenho uma esposa, 2 filhos, o Raulso e a Raíssa, Raulso de 11, a Raíssa de 7, todos os 2 batizados com o Espírito Santo e pentecostal que nem o pai. Todo dia eu digo, tenham intimidade com Deus. A experiência de papai é de papai, não serve para vocês. Edifica, mas não serve. Tenha de vocês. E se eu trouxer os meus meninos aqui, eles vão contar as experiências deles. Você está sentindo a mão do seu irmão na sua? Foi isso que Deus mandou lhe entregar nesta noite. Hoje Deus manda te alertar, crente. Deixa de ser insensível e não perca a intimidade dele para com a tua vida. Ou seja, não perca a arca.